Fala, duelista! No vídeo de hoje teremos o grande duelo de Joy contra Mako Tsunami, fora as pequenas demonstrações de poder de Kaiba e por fim a união de Merrick e Bakura contra o Faraó. E se você já é um duelista lendário, já deixou seu like e sua inscrição. Se ainda não fez, ajude a se canal para Destiny Draw e se tornar o rei dos jogos. E sem mais delongas, bora pra análise. E bem, duelista, como visto no vídeo anterior, assim que Yami derrotou Osiris, Merrick revela que ainda tinha uma carta na manga, e o seu as seria seus amigos, o que faz Yami sair em disparada tentando encontrá-los pela cidade de Dome, até que ele fica diante de dois Heavy Hunters, que a princípio não se identificam, mas conhecemos eles de Loomis e Umbra. Eles logo jogam as cartas, alegando que não sairiam dali sem um duelo. Caso Yami recusasse, seus amigos sofreriam as consequências. E a dupla dinâmica iria duelar cada um com Yami, e ficam tentando decidir quem seria o primeiro, através do velho Joaquim Pô, que não acaba dando em nada. Vemos que Yami está visivelmente irritado, mas nada ele poderia fazer, a não ser esperar esse papelão. Ou alguém poderia defendê-lo. Vemos que Seth chega pouco depois, 200% pistola, sugerindo um tag duo. Um bom duelo em dupla. Os Gus concordam com o pedido. Seth faz questão de deixar bem claro a Yugi que não estaria lutando por seus amigos, e sim porque um dos objetivos do torneio era amassar os Gus, que mantinham esse mercado negro de cartas falsas. No mangá, Seth afirma que seria jogo rápido, mas não vemos como essa partida se desenrolou, apenas seu desfecho, com a invocação de Obelisco. No anime, eles fizeram esse duelo possuir pelo menos um turno de cada jogador. O primeiro movimento foi de Seth, que mandou logo um botão da ganância. Em seguida, ele invocou Lord D e ativou duas cartas mágicas de flauta invocadora de dragões, podendo invocar especialmente os três dragões brancos Ryuzan Ryu, o quarto dragão, encerrando seu turno. Os Gus já sentem a pressão por Seth ter invocado 4 monstros, e Kaiba põe mais pressão, perguntando qual seria a tentativa de defesa deles. E com isso, o primeiro Gus seta um monstro virado para baixo. Na vez de Yugi, ao acertar duas cartas viradas para baixo, recebe um aviso de Seth, diz que não precisar de auxílio neste duelo, pois iria acabar com ele sozinho. Ele invoca Caribou e afirma que gostaria de ver tal demonstração de poder. Por último, temos o segundo Gu, que afirma que, por mais que Seth tenha a vantagem numérica, uma carta iria resolver seus problemas. E no caso ele se refere à Força Espelho, que curiosamente é a carta que ele saca, e trata de posicionar junto com o monstro no defensivo. Yugi tenta divertir Seth para ele ter mais cautela, mas Kaiba afirma que demonstraria os poderes de sua divindade, e com isso ele trata logo de sacrificar os seus 3 dragões brancos para invocar o Obelisco Atormentador. Em seguida ele trata de sacrificar tanto Lord Gear quanto Ryuzan Ryu, para ativar a habilidade especial para destruir todos os monstros do campo do oponente, e partiria logo para o ataque final, onde Seth comanda o ataque direto. Gu tenta acionar a carta armadilha de Força Espelho, mas Seth dá risada e afirma que não surtiria efeito num deus, e amassa simultaneamente os Gus. Encerrando aqui o capítulo do mangá. Esse de fato foi os efeitos mais próximos da carta lançada no card game, que não é afetado por cartas durante o turno que é invocado, mas seu efeito de sacrificar 2 monstros e destruir todos os monstros do oponente foi mantido com uma restrição de não poder executar o ataque na fase de batalha. Calma que se está ruim pro Obelisco, vocês nem imaginam como o Ra foi completamente depenado. Depois dessa demonstração de força, Yami volta real e tenta extrair alguma informação, mas os Gus estavam completamente atordoados. Seth os revista e acabam encontrando as cartas mapas e entrega uma delas a Yugi, que faz um breve agradecimento e novamente iria sair em disparada. Seth pede para que ele se acalme, e quando Yami iria confrontá-lo alegando que sua prioridade seria a segurança de seus amigos, Seth afirma que ele poderia localizar o disco de duelo de Joy, e assim se reuniriam mais rápido. Mas a partir do momento que ele tivesse certeza da segurança deles, nada mais impediria que o duelo entre os deuses pudesse ocorrer. Yami concorda com isso e sai em direção ao aquário, enquanto os Gus se levantam e mostram que estava apenas fingindo estar no. Mas interessante é que toda essa trama no mangá fica subentendida. Isso é abordada bem lá na frente, no segundo tag duel. O que chama atenção é que Loomis e Umbra estarem completamente mudados após o duelo. Meio que fica sem sentido, tipo o cara do Exódio, Pandora e até mesmo o Gu que possuía Osiris foi derrotado. Pra que um duelo pra testar a força dele? Meio que ficou redundante. A única justificativa é que, como Seth agia por vontade própria, um tag duel seria a melhor chance de vencê-lo. Enfim, apenas hipóteses. No mangá temos o progresso do núcleo de Merrick, enquanto que o anime iria criar uma expansão para o Mako estar no aquário. Capítulo 119, todos duelo. Iríamos avançar no núcleo do Merrick, que estava no veneno por perder o Zóio, mas já tinha arquitetado um plano onde usaria Joy como o seu kill. E assim que chega à cidade de Dome, no período da tarde, ele apronta seu disco de duelo junto do seu baralho, com a divindade Ra nele. Neste momento, Bakura se distrai do pessoal, e que a turminha chama sua atenção, e todos estariam comemorando o progresso de Joy, que com mais 2 cartas estaria na fila, onde finalmente poderia ter o duelo de verdadeiros duelistas contra Yugi. Bakura corta o clima, afirmando que Joy havia ganhado várias cartas raras, estranhas e assustadoras. Joy afirma que não foi algo que ele tinha escolha, mas Bakura afirma que esse lance do grotesco, bizarro, era o que ele mais gostava, e diz que gostaria de ter essas cartas no deck dele. Joy se surpreende e pergunta qual tipo de deck ele teria. Bakura responde que o tema que ele mais curte é o ocultismo. Esse tipo de coisa faz Joy já trancar de medo. É interessante que esse diálogo no anime é jogado para quando o pessoal se reúne nas finais. No fundo, vemos que os Gus estariam seguindo o tempo todo.
E cara, o Merrick não deve nem oferecer um plano de saúde decente, pois olha a cara desse ser humano. Enfim, Joey estaria ansioso para seu próximo oponente e ativa o localizador do disco de duelo. Vovô pergunta como esse dispositivo funciona, e Joey explica que caso exista um duelista no raio de 50 metros, iria indicar a presença dele. E Joey aponta na direção de 12 horas e sai correndo, na direção do que parecia ser o aquário. Neste momento vemos que Yami Bakura assume o controle, e aproveita que a turma estava intertida com o ânimo de Joey, e foca no que parece ser uma nova relíquia no raio de alcance do anel milenar. Então decide agir. A cena retorna para o aquário da cidade de Dome. O pessoal acha estranho que teria um duelista dentro dessa área, mas Joey decide entrar e procurar por esse tal duelista. Joey dá uma aloprada, falando que os velhinhos teriam desconto na entrada, e deixa nosso vovô Marreta meio grilado. Até percebe que Bakura havia se perdido do grupo. O Gu, que estaria seguindo a turminha, passa o feedback para o Merrick, que decide seguir para o aquário, para colocar seu plano em ação. E vemos que ele estaria rasgando pelas ruas da cidade, e estaria disposto a passar por cima de quem estivesse à sua frente. Simultaneamente, vemos que Yami Bakura havia rendido o duelista e conseguido obter o seu disco de duelo. E ao observar suas cartas, afirma que só teria lixo. E então iria seguir para o tal portador dessa relíquia. Novamente temos um corte para a volta no núcleo no duelo de Joey. E enfim teríamos o início deste duelo. E por isso vamos retornar agora para a expansão do anime. Mako estaria pescando alguns peixinhos nos tanques, até que acaba sendo pescado pela orca. Nesse momento, a treinadora do Willy aparece e pergunta o que ele estaria fazendo ali. Ele se explica que estaria pescando, até que a baleia estaria tentando roubar seu almoço. A moça explica que ali não era o mar, e sim um aquário, mas a moça dá um sinal de fraqueza. Quando o Mako ajuda ela, percebe que ela estaria com muita febre, mas a moça explica que ainda haveria eventos e o show deveria continuar. Então, por toda essa confusão, o Mako se oferece para tocar o evento enquanto ela se recuperava. Na cena seguinte, vemos Merrick se aproximando da cidade, se remoendo por ter perdido os íris. Simultaneamente, Merrick acaba entrando no raio de captação do anel do milênio. Quando Yami Bakura iria investigar essa sensação, uma nova relíquia é interrompido pela turminha, que enfim o encontra. E Joey se mostra bem contente por ter conseguido 4 cartas mapas. Bakura segue o jogo e pergunta onde Yugi estaria. Joey afirma que, pelo andar da carruagem, era bem provável que ele já estaria classificado para as finais. Tristan afirma que o tempo estaria se acabando e era melhor ele procurar logo seu próximo oponente. Todo esse diálogo foi apenas para Joey coincidentemente ver um cartaz bem rústico feito à mão, mas ainda assim identificável do show do Mako no aquário. E com isso, Joey decide que ele seria seu próximo oponente. Sinceramente, a solução do sensor do mangá pareceu mais factível, mas é o que tem pra hoje. Ao chegarem no tanque da baleia, vemos Mako fazendo uma pequena apresentação. Quando a turminha se aproximou, o Mako reconhece o pessoal e faz uma breve saudação, alegando que não se viam desde o reino dos duelistas. Até pergunta por que ele está fazendo esse show ao invés de duelar. Joey aproveita a brecha para desafiá-lo, mas ele acaba fazendo pouco caso, alegando que ele não seria o oponente à altura. E revela que estaria muito próximo das finais, mostrando 4 cartas mapas. Joey mostra que era mesmo uma coincidência inesperada, e também revela 4 cartas mapas. Essa ação é suficiente para fazer Mako aceitar e levar esse desafio a sério, alegando que o duelo seria ali mesmo. A plateia recebe bem alegre esse desafio. Agora vamos ver como esse desafio rolou no mangá. Depois daquele corte abrupto, vemos que Joey, Tei e Vovô chegaram no tanque principal, que mostrava a orca assassina. Vemos que Mako se dá bem com os animais marinhos naturalmente. A turminha é bem recebida e se lembra que desde o reino dos duelistas não se viam. Tei é curiosa, pergunta por que ele estaria dentro do aquário, já que os duelos ocorreriam nas ruas. Mako explica que era a primeira vez que ele viu um aquário na vida e não pôde resistir à curiosidade. É engraçado que Mako olha para o tanque e afirma que só precisava de uma grelha que iria devorar com vontade esses peixes grandes. Até explica que o aquário era um lugar para se apreciar os peixes e não consumi-los, o que acaba deixando o Mako desacreditado que o pessoal da cidade pague para ver peixes. E ele afirma que na quebrada dele ele poderia mostrar quantos fossem possíveis. Em seguida ele aproveita para perguntar o que Joey estaria fazendo ali, e que ele deveria gostar de peixes mais que o normal. Então Joey afirma que estaria ali para duelar. Mako não bota fé, que estaria sendo desafiado, e afirma que Joey não seria o oponente classificado contra seu deck com a temática do mar. Joey fica pistola, então Mako decide aceitar o seu desafio. O pessoal na bancada acha que o duelo seria um show de abertura, o que deixa Joey eufórico. Mako define a aposta, com 2 cartas mapas e 2 cartas raras. O vencedor do duelo iria direto para as finais. Os monstros em aposta seria a Jinzo e a Rainha Inseto de Joey, e o Leviatã e a Baleia Fortaleza de Mako. No anime, novamente, não é definida as cartas apostadas. E duelistas, esse foi o duelo que mais lembrou o reino dos duelistas, então se prepare para muitas alterações. Enfim, o duelo iria começar. Joey está focado em manter a sua promessa, enquanto Mako sabia que Joey havia sido o segundo no reino dos duelistas, mas iria por a prova se foi apenas sorte ou ele realmente era talentoso. O primeiro turno não é de Joey, mas por algum motivo no anime, Joey manda uma pirueta à la baleia russa. A plateia fica meio sem palavras, mas a melhor parte é que a carta que Joey sacou foi o Parasita Parasite. Rola um flashback do duelo do Evil, e então pensa que poderia usar esse monstro a seu favor, e começa a ler o efeito da carta. Mako fica puto com Joey por não saber os efeitos das suas próprias cartas, e tenta acelerar o game. Joey tenta meter o louco, afirmando
afirmando que fazia parte da sua estratégia e decide setá-lo de forma defensiva, encerrando assim a sua jogada. No mangá, Joey não tem essas firulas, exceto o buraco trap e invoca o espadachim Lannister. Mako apenas finta em silêncio, e Joey já imagina que iria invocar Guilty, o guerreiro, no turno seguinte. Na vez de Mako, ele invoca o peixe voador, mas com medo da carta setada, encerra seu turno. Bem, Joey começa seu discurso todo sério, alegando que seus peixes não poderiam se equiparar aos seus poderosos guerreiros. Ele saca e trata logo de sacrificar o espadachim Lannister para invocar Guilty, que é invocado e logo em seguida é infectado pelo parasita. E só agora ele se toca que não tinha retirado essa carta de seu baralho. Mako fica horrorizado que Joey tem esse tipo de gosto peculiar, ao mínimo grotesco. Enquanto isso, o público cai na risada. Minha reação foi a mesma com essa misplay. Mako ativa sua carta armadilha, Tributo Torrencial, que destrói todos os monstros invocados por invocação especial ou flip. Tecnicamente falando, Guilty foi uma invocação avançada, mas talvez o lance do parasita o tenha levado junto. É engraçado que essa carta no card game tem um efeito melhor. A partir do momento que o monstro é invocado em campo, você destrói todos os monstros de ambos os jogadores. Mako estaria decepcionado por estar sendo um duelo tão fácil. No anime, diferente do mangá, Mako iria pagar pra ver e decide atacar o monstro virado para baixo. Joey então iria tentar ativar o efeito de infecção, mas ele não é ativado. Mako explica que essa carta precisava de um sacrifício para poder infectar o monstro oponente. Bem, o efeito é completamente diferente, tanto no mangá quanto no card game. Na vez de Joey, ele invoca um monstro na defensiva. Interessante que o monstro não é projetado, como ocorreu nos duelos anteriores, não é mesmo? Tô de olho nessas conveniências aí, viu? Na vez de Mako, ele apenas seta uma carta virada para baixo. Na vez de Joey, antes que ele tente dar mais um passinho, é impedido por Mako, que o previamente acelera. Joey saca a sua carta e abre um sorriso, pois ele iria sacrificar seu monstro setado e invocar Garruzos. Joey só não contava que Mako ativa a carta armadilha, Tributo Torrencial, que explode a criatura, não tão poderosa assim de Joey. O anime faz Joey valorizar demais a jogada. Todo esse papelão junto às misplays faz Mako desacreditar do poder de Joey. Neste momento, em ambas as obras, temos o avanço do núcleo de Merrick, mas ocorrendo de formas distintas. No mangá, Merrick acaba de chegar no aquário e é recebido pelos Ghouls, e dá a entender que iria interromper o duelo. Quando iria seguir com seus planos, é abordado por Bakura, que lhe faz uma proposta recusável à la Don Corleone. Encerra aqui o volume 13 do mangá de Yu-Gi-Oh! Duelist. No anime, Merrick estava a caminho do aquário, e já tinha deixado seus anjos infiltrados de olho na plateia. Até o momento que ele pega um caminho meio torto, e mandando uma manobra lá Esquadrão Marte, tem seu caminho bloqueado por Bakura, que simplesmente se joga na frente na confiança que Merrick iria parar. E na moral, o cara força o roteiro, pois as chances de um desequilibrado estar em posse de um intermilenar são altíssimas. Ah sim, Merrick estaria usando o capacete no anime. Ele pode ser maníaco, mas segurança em primeiro lugar. No volume 14, capítulo 120, Força Total, temos praticamente o mesmo diálogo, com a diferença que Merrick iria levar Bakura ao cais, para ter uma conversa particular, enquanto no anime eles já estavam sozinhos. Merrick estaria meio puto de encontrar um dos portadores da relíquia milenar, e iria sondá-lo para ver o quanto ele sabia dos segredos do faraó. Então pergunta o que Bakura queria. Ele responde que queria os itens milenários. Caso ele fosse um bom garoto, ele iria aliviar a barra dele. Merrick não se intimida e logo conecta a pergunta, com qual intenção ele tinha de coletar todas as relíquias. Bakura manda na lata a afirmação que era pelo poder das trevas, que seria liberado ao reunir as 7 relíquias milenares, na tabuleira das memórias do faraó. Merrick fica surpreso que parte dessa informação era um sigilo protegido pela família Ishtar. No mangá, Merrick revela que precisa de mais do que apenas as relíquias para ter acesso a esse poder. Pelo jeito, ele não sabia de toda a verdade, desarmando Bakura. No anime, ele apenas pensa nisso, junto com o fato que o resto dos segredos estariam cravados em suas costas. O que me surpreende é que Bakura aqui não citou a vila de Kueonai, o que poderia ter gerado um diálogo interessante. Merrick prossegue, se apresentando e perguntando se ele conhecia o Yugi, o portador do enigma do milênio, pois estava interessado em fazer o faraó de Ilha de Americanas. Bakura fica interessado, pois não seria de todo mal. Merrick indaga que não se importa com os itens milenares, a única coisa que se importa é finalizar essa pendência, e dali em diante seu artefato não seria mais útil. Por isso, caso ele concordasse em ajudá-lo, a relíquia seria toda dele. No mangá pergunta o que iria acontecer caso ele recusasse. Sem firulas, Merrick afirma que não teria outra forma de sair vivo dali. No mangá, Bakura estaria inclinada a juntar forças, já que não conhece todos os segredos do faraó. Merrick o pressiona, alegando que daria 5 minutos para que ele pense com carinho, e ficam se medindo e se encarando. No anime, Bakura é mais incisivo, e fica puto por Merrick querer trocar favores, e meio que desafia ele para um combate nas trevas, similar ao que ocorreu no reino dos duelistas, com Pegasus, revelando a aura ao redor de ambos. Com isso, já iríamos retornar para o duelo. No mangá, Mako ativa a carta mágica, Tributo Torrencial, vaporizando os monstros, do lado do campo de Joey. Mako afirma que estaria decepcionado que ele não esteja levando o duelo a sério. Tenta acalmar Joey, mas nem tudo estava perdido, pois Joey ainda possuía sua carta armadilha, pois imaginava que Mako iria sacrificá-lo para invocar uma criatura mais poderosa. No turno de Mako, ele saca e ignora a carta de Joey, comandando o ataque direto do peixe voador. Era tudo que Joey queria, pois ele ativa seu buraco trap, até que se surpreende que o peixe voador estaria voando. Mako afirma que não seria meio estranho um animal voador cair num buraco, e de fato até faz sentido. Mas se o TCG já é loucura com as cartas do meta, imagina se pudéssemos considerar a lógica nos duelos. A bagunça que cada partida seria, eu não quero nem pensar.
Vovô comenta que Mako leu Joey muito facilmente, ele precisaria de uma estratégia melhor. Mako finaliza o turno setando uma carta virada para baixo, e segue reafirmando que estaria muito desapontado com a conduta de Joey, em não levar o jogo a sério. E se explica que sempre que duelo ele mostra seu máximo, pois menosprezar seu inimigo, além de um erro, é uma falta de respeito. E alega que esse fato ocorre quando ele pesca, pois ele respeita o oceano. No mangá, Joey recebe forte essa mensagem, e percebe que estaria correndo atrás de Yugi, e não percebeu que estava se levando pela vaidade. Mako revela que seu objetivo era usar o dinheiro do prêmio para comprar um barco, para enfim manter sua batalha com o oceano. Joey fica animado e afirma que possui um oponente que ele queira muito enfrentar, por isso ele iria duelar sem arrependimentos, usando todas as suas forças. Com isso ele saca a espada do jacaré e posiciona 2 cartas viradas para baixo, encerrando seu turno. Mako percebe as mudanças de Joey, mostrando um espírito forte, mas Mako era ruim, e ao sacar, ele sacrifica sua criatura, invocando a besta anfíbia, e comanda o ataque. Joey ativa sua carta mágica, Caixa Fada, uma carta que impede o monstro inimigo de atacar seus monstros, e protegê-lo nesse turno. No card game, além de ser uma carta armadilha, alterar o efeito dela colocando um lance de moeda para zerar o ataque do monstro inimigo, além de um custo de manutenção. Mas essa proteção não iria durar muito tempo, pois Mako ativa a carta Campo de Oceano. No anime, por algum motivo bizarro, ele saca e ativa a carta Campo, que aqui possui o efeito de aumentar o ataque e a defesa das criaturas marinhas em 200 pontos, e prossegue sua fase de batalha. E novamente a lógica é colocada em prova, pois como ser terrestre, ele iria conseguir sobreviver sem oxigênio no ambiente aquático. Mesmo, sei lá, ele sendo um jacaré, né? Por que não? Quando o ataque iria continuar, Joey revela sua segunda carta, sendo ela o dado caveira, que consegue baixar o ataque do monstro de 2.400 para 600, mais que o suficiente para o jacaré mandar a besta anfíbia de base. E com isso, tanto o capítulo do anime e do mangá terminam aqui. Episódio 69, Lendário Homem-Peixe, capítulo 121, o retorno do flagelo do mar. A vantagem era de Joey, mas Mako é pescador experiente e sabe muito bem fazer o oponente morder a isca e ir cansando aos poucos, e iria demonstrar a sua estratégia melhorada, o ataque furtivo. A plateia estaria bem eufórica com o duelo. Até o William mandou uma manobra. Até aproveita para incentivar Joey, já que o campo do Mako estaria desprotegido. Joey prossegue para seu saque e consegue a polimerização. Mako está consciente da sua desvantagem, mas afirma que em seu habitat natural ele poderia se defender de outras formas. No mangá até questiona do porquê Joey nem estar atacando. Então vovô afirma que bestas guerreiras não podem nadar, e com isso só restava ele encontrar uma forma de lidar com isso. Ele então invoca o dragão bebê. Com a polimerização, ele traz sua nova criatura, o dragão espada do jacaré. Como ele era uma criatura voadora, não iria ter mais os problemas de enfrentar o oceano. No anime e card game, seu efeito é de poder atacar diretamente caso seu oponente controle um monstro com atributo fogo, água ou terra. O mais curioso é que no mangá, mesmo tendo ocorrido logo em seguida do duelo do Yugi contra Osiris, Joey ignorou a regra de esperar um turno para atacar e mandou ver, conseguindo assim dar uma boa lambida nos pontos de vida de Mako. Joey comenta que foi muito simples vencer o Mako. Esse comentário deixa Mako pistola por subestimá-lo. E vemos cenas de um flashback onde Mako e seu pai estariam numa pesca. E na moral, o pai de Mako é casca grossa. Buscou o peixão na unha. Depois dessa memória, Mako prossegue citando 2 cartas viradas para baixo, encerrando seu turno. Como o oceano encobriu o campo, não tinha como saber se eram monstros ou apenas cartas do back row. No anime, Joey se recordou da regra dos monstros fusões e encerrou seu turno. Com isso, Mako faz seu saque e executa a mesma jogada do mangá. Só que aqui ele deixa claro que invocou um monstro, e assim acaba encerrando seu turno. No anime, Joey se recorda que essa estratégia era similar à que ele usou no reino dos duelistas contra o Yugi, mas enquanto ele estivesse com seu monstro voador, nada poderia detê-lo, e com isso ele iria seguir sua fase de batalha. No anime, eles adaptam o ataque direto e os pontos de Mako e aproveitam para explicar o efeito da criatura de Joey. Logo em seguida, eles colocam um flashback de Mako, onde parecia ser mais jovem e seu pai no anime era mais caído, em relação ao do mangá. E aqui já mostra o prelúdio do acidente. Mako pega esse sentimento e usa como combustível para o duelo, afirmando que Joey não deveria subestimar o mar, exceto uma carta virada para baixo. No turno de Joey, ele parte para o ataque a fim de finalizar o game. Neste momento, Mako ativa sua carta armadilha permanente, Barreira Tornado. Enquanto a carta campo Umi estiver ativada, o Tornado Wall anula o dano de monstros atacantes. No anime card game, a única ressalva é que isso só ocorre durante a fase de batalha. Joey observa que, no uso dessa armadilha, o campo fica completamente vazio, o que leva a acreditar que Mako estaria blefando esse tempo todo. Mako termina o seu turno citando mais uma carta. No anime, ele deixa explícito que sacrificou uma criatura e fez uma invocação avançada. Já no mangá, ele deixa em aberto, que leva a Joey a achar que seria mais um blefe, e com isso ele comanda novamente o ataque. E novamente, a ativação do tornado deixa o campo sem vestígios que existiam monstros. Neste momento, Mako iria mostrar o que seu ataque oculto era capaz. No mangá, a criatura de Joey não tem a menor chance, é alvejada por arpões sendo destruída, e sem o menor rastro de quem tenha o executado. No anime, é completamente oposto, o ataque do pescador lendário. E aqui rola uma cena extra, onde em resposta, Joey ativa a carta mágica de dreno de energia, onde ele iria comprar uma carta e zerar os pontos de ataque do pescador lendário. Carta exclusiva
exclusiva do anime, mas Joy não contava que o efeito do pescador lendário é não ser afetado ou mesmo alvejado por cartas mágicas, enquanto o Umi estiver em campo, o mesmo efeito do card game. No mangá, o efeito do pescador lendário só será mostrado no clímax, e é um tanto abrangente, pois a carta apenas afirma que ele é apenas fortificado com os poderes enquanto o Umi estiver em campo. Aí já viu, se o cara aplica a lógica ao pé da letra, imagina quando o efeito é vago. E sim, o pescador lendário no mangá é nível 4, enquanto do card game, além de ter um nível a mais, recebeu uma censura, onde ao invés do pescador caçar sua presa com arpão, ele usa uma arma com um ovo na ponta. Sem comentários. A título de curiosidade, existe uma carta armadilha com o mesmo nome da utilizada nesse duelo, mas seu efeito é um tanto diferente. Prosseguindo com o duelo, Mako dá detalhes de seu combo e como seu novo ataque furtivo era efetivo, pois nenhum traço do pescador lendário era revelado antes do seu ataque ser executado, sendo um verdadeiro predador mor. Joy, sem muitas escolhas, prossegue com seu turno, invocando o pequeno Wingard na defensiva, e sem muito o que fazer, ele apenas passa seu turno. Na vez de Mako, o pequeno Wingard vai de base, e dessa vez o anime adota a furtividade vista no mangá, ao menos por enquanto. Mako no mangá indaga, perguntando a Joy se o oceano não era lá grande coisa, o que deixa Joy em silêncio. E Mako prossegue setando mais uma carta. Em seus pensamentos é revelado que seria mais um monstro, o que iria servir de sacrifício para sua criatura Asa. Na vez de Joy, ele invoca o Guerreiro Foguete, na defensiva. Diga-se de passagem, seu efeito é bem vago e só é utilizado no duelo onde Joy estava sob o controle de Mary. Nesse momento irá ocorrer a invocação da Baleia Fortaleza. Vamos retroceder ao anime. Após o ataque furtivo do pescador lendário, ele submerge e fica encarando Joy, que se espanta com o tamanho e realismo. Mako afirma que essa carta estaria viva, que ela era a representação de seu pai. Joy, curioso, pergunta o que ele queria dizer com isso. Então Mako explica o que aconteceu alguns anos antes, durante uma tempestade que acabou pegando de surpresa. Seu pai conseguiu proteger e salvá-lo, mas ao recobrar a consciência percebeu que além do barco estar bem avariado, o pai havia desaparecido. Anos se passaram, mas seu corpo nunca havia sido encontrado. Mako construiu um túmulo bem no alto da encosta, onde poderia ser visto em qualquer ponto do vasto oceano, e que poderia servir de guia para o descanso apropriado de seu espírito. Mas Mako sempre nutriu a possibilidade de se reencontrarem, até que um dia, 3 anos depois, ele recebeu uma carta, onde identificou o ser de seu pai, junto com a carta do pescador lendário. Pouco tempo depois ele descobriu que o amigo, a pedido de seu pai, havia deixado essa carta, preparada para que de alguma forma dê forças a seu filho a prosseguir. Como a profissão no mar é de alto risco, ele havia se preparado para uma eventual emergência. E ao final do flashback, o duelo iria prosseguir. Mais 2 adendos. O primeiro é que no mangá, Mako só aborda isso bem no fim do duelo. E é de uma forma mais impessoal, lidando com mais serenidade. Sinceramente, achei que foi mal explorado esse excesso de sentimentalismo, só para reforçar a ideia de extremo apego ao pescador lendário. Segundo ponto é que na versão dublada eles cortaram qualquer menção do falecimento do pai de Mako, assim como a troca da palavra túmulo para monumento. E ao receber a carta na versão dublada, Mako fica confiante que iria um dia reencontrá-lo. Eu achei que ficou pior, pois assim fica parecendo que ele foi abandonado por escolha do coroa, e não por conta do acidente. Enfim, o duelo retorna, e na vez de Joy, ele seta uma carta virada para baixo, assim como seu monstro. Neste momento, temos a invocação da Baleia Fortaleza. No anime, Mako ativa a carta ritual, Juramento da Baleia. Sacrifica as criaturas em campo que tem um número total de 7 estrelas ou mais. O Grande Branco e Diablo Fish. A criatura é tão grande que fica flutuando fora do deck. No mangá, a Baleia Fortaleza é um monstro normal, então a simples invocação avançada foi o suficiente. E Joy se impressiona com a imponência da criatura. A cena seguinte em ambas as obras retorna ao núcleo do Bakura e Mary, onde iriam juntar forças, já que ambos queriam se livrar de Ano. O melhor ponto do ataque era minar suas amizades. Mary afirma que esse era seu plano e por isso iria precisar da varinha milenar. Bakura afirma que o elo de amizade era muito forte, e que bater de frente não seria eficiente. Então Bakura afirma que seria melhor ir pelas beiradas. E com isso ele tinha em mente uma boa ideia, usar seu receptáculo. No mangá, Merk pergunta como ele iria pôr esse plano em prática, e a Bakura puxa o canivete e dá uma lambida, encerrando aqui o capítulo do mangá. Capítulo 122, Conquistando o Oceano. Enquanto a baleia estava emergindo, Mako se lembrou que sua carta campo aumenta o ataque das criaturas marinhas. Com isso, seu ataque sobe para 2550. Joy ainda está em choque e se pergunta como iria derrotar o monstro. A página seguinte mostra uma cena que eu nem sei por que foi omitida no anime. E a Bakura faz um ferimento em seu próprio braço, se desfaz do canivete e avisa Merrick que queria trocar de espaço com sua outra alma, e deita no chão para descansar um pouco as costas. A cena retorna para o duelo. Joy acha estranho uma baleia estar voando, e considerando o duelo até agora, eu iria achar estranho que esse bicho não tenha algum efeito. Mako aproveita que Joy estaria estupefato e aumenta a pressão, afirmando que isso é o que acontece com quem subestima o poder do mar. E neste momento Mako iria revelar que aprendeu a não subestimá-lo, pois assim como seu pai, ele carrega cicatrizes de suas batalhas. Mako conta que quando era criança, seu pai acabou perdendo o barco. Para um pescador, o barco era tudo. E com isso, em dias de tempestades, ele aproveita para pedir o barco emprestado a outros pescadores e tenta buscar uma renda a mais. Infelizmente, numa dessas saídas, ele acabou não retornando mais. Com isso, Mako afirma que iria ensinar a respeitar o poderoso oceano.
Joey afirma que o respeita como duelista, mas assim como ele, não poderia se dar ao luxo de desistir. Então Mako prossegue para a fase de batalha. Joey confia que seu guerreiro foguete iria proteger da baleia, mas acaba esquecendo do pescador lendário, que furtivamente alveja a criatura de Joey, deixando a baleia livre para um ataque direto. Nesse momento, os canhões se alinham e fuzilam Joey, o deixando com poucos pontos de vida. Thea tenta levantar a moral de Joey, relembrando sua promessa de duelar contra Yugi. Joey está muito consciente que não haveria próximo turno, assim como o vovô, que sabe que sua única chance era encontrar o pescador lendário. Neste momento no anime, Thea afirma enxergar duas sombras no tanque da baleia, e acha isso estranho. No mangá, esse comentário é feito por um garoto que afirma ter visto duas baleias assassinas. Sua mãe o corrige alegando que só haveria uma, a outra seria uma baleia azul, se referindo à baleia fortaleza. No mangá, Joey estaria sem chão, e Mako aproveita para pressioná-lo ainda mais, afirmando que seus olhos estavam mortos, e que finalmente havia entendido a gravidade da situação, ao desafiá-lo em seu habitat natural. Neste momento, Joey se recorda que no reino dos duelistas a estratégia dele era atrair para o campo, onde teria mais vantagem, e começa a juntar as pontas, e imagina que seu território no qual se referia neste duelo estaria envolvendo todo o aquário, e finalmente consegue imaginar o lugar perfeito para se esconder. Só um ponto a ressaltar: no mangá o duelo está acontecendo do lado do tanque, enquanto no anime ele estaria acontecendo numa plataforma acima do mesmo. Neste momento, Joey executa seu saque. No mangá ele consegue a kunai concorrente, enquanto no anime ele saca a carta equipamento e começa a formular uma estratégia, com o que tem em mãos. Com isso ele acerta duas cartas viradas para baixo e invoca o Pantera Guerreira, e como ele não poderia se mexer por conta do campo, só restou encerrar seu turno. No mangá, Mako invoca mais uma criatura, a Serpente Marinha. Aparentemente é uma carta exclusiva do anime e de alguns jogos, mas irrelevante para este duelo, e prossegue para o ofensivo. Neste momento, o Joey consegue localizar com precisão o ataque furtivo do Pescador Lendário, e ativa a carta Armadilha, escudo mágico de braço, e utiliza a criatura de Mako para receber o ataque da Baleia Fortaleza. O Pescador Lendário foi fuziladíssimo, deixando o Mako com 900 pontos de vida. No anime, ao ver o pescador ser destruído, ele acaba perdendo a vontade de duelar, e afirma que estaria derrotado. Joey confronta perguntando se esse era seu limite, e afirma que seu pai estaria rindo da situação, onde toda sua vontade se foi apenas por ter perdido sua carta mais importante, e afirma que os duelistas lutou com suas próprias forças e determinação. Ao atribuir a memória de seu pai a essa carta, ele mostrou apenas dependência emocional, e não era essa a intenção de seu amado pai. As palavras de Joey motivaram o Mako para continuar com o duelo. Neste momento, Joey ativa a carta Armadilha, Kunai concorrente, e aproveita para preparar um contra-ataque na baleia cidadela. O capítulo do mangá se encerra, com Mako não acreditando na audácia de Joey em desafiar sua criatura, enquanto Joey responde que estaria numa missão com apenas uma diretriz: lutar contra Yugi. Capítulo 123, a aposta do guerreiro. Através da corrente, Joey poderia efetuar o contra-ataque, mas mesmo com o aumento gerado pela carta, não seria suficiente para derrotar a criatura de Mako, que enfatiza esse fato, alegando que sua criatura seria destruída. A turminha fica pensativa e imagina que o melhor seria encerrar o turno, mas Joey dá a ordem para o ataque. No mangá, o ataque é inefetivo, e a baleia executa seu ataque, mas a criatura de Joey aparenta estar ilesa. Mako comenta que isso não seria possível, pois seu ataque era menor, e nesse ataque descuidado, sua criatura deveria estar com feridas internas, e era uma questão de tempo até que ele se destrua, e assim ele sofreria o dano da diferença. Com isso, Joey aponta para cima, mostrando que a kunai estaria conectada à espada do Pantera Guerreira. Joey afirma que a diferença era de apenas 50 pontos, mas ele tinha mais uma carta virada em campo, e se trata da carta equipamento Espada Relâmpago. E neste momento, sua espada estaria agindo como um para-raio, e assim vemos a baleia ser eletrocutada, virando churrasquinho. No mangá, Joey relembra aquela velha regra do reino, onde a vantagem elemental era levada em conta, e afirma que seu dano seria dobrado, e que as criaturas em campo também seriam destruídas, deixando Mako só com a capa da gaita, com 150 pontos de vida. Mako comenta que essa era a razão dele ter deixado a baleia contra-atacar, para que seu guerreiro saísse ileso da descarga elétrica. É interessante que a kunai retornou para a mão do Pantera, mas a espada relâmpago não, foi de base junto com a baleia. Mako afirma que não teria encerrado seu turno, e com isso ele ativa a carta mágica, Regresso dos Condenados, que no anime e mangá permitem retornar um monstro que tenha sido destruído na fase de batalha desse turno. No card game, não contente com essa condição, adicionaram um custo de descartar uma carta de sua mão, e esse monstro retorna, adivinha, para sua mão e não para o campo. Um grande nerf, vacilo. A carta Omi não revela qual criatura havia sido revivida, mas era meio que óbvio qual teria sido sua escolha. No anime, a turminha deduz que a baleia estaria de volta e não poderia ser derrotada pelo Pantera. Já no mangá, Joey fica receoso. Depois de ter sacado o gigante Turnage, ele iria partir para a iniciativa, mas Mako lembra que ele não poderia cruzar o oceano com a criatura guerreira. No anime, Mako percebe que Joey estaria recuando e o instiga para que ele mostre tudo de si neste duelo. Joey então ativa o gigante Turnage, que retorna todas as cartas mágicas e armadilhas para as mãos de seus respectivos donos, e esse efeito se manteve para o card game. Após todos os efeitos ativos serem retornados, é revelado que o monstro que Mako trouxe em campo era o seu pescador lendário. Joey pergunta por que de trazê-lo de volta, ao invés da baleia, que era muito mais poderosa. Mako responde que essa é a única carta que ele não queria ver no cemitério. Devido ao efeito do Pantera, no anime exigir um sacrifício, Joey ativa a carta mágica Bode Expiatório, e finaliza o duelo com a vitória em cima do último golpe no pescador lendário, assim como esse capítulo de mangá. Capítulo 124, a razão de duelar.
Todo o aquário vibra, mas Thea percebe que mesmo indo para as finais, Joey não estava feliz. Mako admite a derrota e afirma que Joey era muito forte, mas Joey o confronta, alegando que se ele tivesse invocado a baleia, ele não teria perdido. Mako afirma que não importa agora, e que Joey era o vencedor. Joey responde que era um duelista de verdade e não aceitaria que ele tenha entregado o duelo, e exige uma revanche. Mako percebe que ele era um verdadeiro duelista, então explica a Joey que a razão dele ter revivido o pescador é que ela era sua carta As, e como ele havia sido derrotado uma vez, ele não queria prolongar esse duelo, pois essa carta era a alma de seu baralho. E continua afirmando que o pescador lendário estava sempre ao seu lado durante muitas lutas e vitórias, assim como ele fazia com seu pai, e decidiu que sempre iria finalizar seu duelo fincando o arpão no seu oponente, assim como ele e seu velho faziam nas grandes ondas em meio à tempestade em alto mar. Finalmente Joey percebe que essa carta representava tudo para Mako, sua última conexão com seu pai. E mesmo durante todos esses anos ele acreditava ainda que ele estaria vivo, vagando por algum lugar do mundo. E por isso ele jamais poderia deixar essa criatura no cemitério. Mako tenta quebrar o clima, fazendo piada e pouco caso do que foi dito, mas Joey enfatiza que duelistas duelam com o coração, e por seus entes queridos, e que ele, no lugar dele, faria o mesmo, o que acalma Mako, que prossegue dizendo que a regra das 10 batalhas deveria ser cumprida, e entrega tanto a carta rara quanto a carta mapa. Seu pescador não era uma carta rara ou lendária, e só possuía 4 estrelas, mas era a carta mais importante que ele possuía, e queria que Joey aceitasse ela como prêmio. Joey a princípio se recusa, mas Mako insiste, alegando que durante esse duelo entendeu que estaria muito dependente dela, e que se seu pai estivesse ali, diria exatamente isso, que ele deveria acreditar e seguir o seu coração, e que mesmo sem suas cartas, seu pai sempre estaria lutando lado a lado em suas batalhas, o que faz Joey aceitar a carta de bom grado, onde os dois se cumprimentam e anunciam que no próximo duelo o resultado seria diferente, mas Joey responde que estaria ainda mais poderoso. A cena final mostra os Blues na plateia e pergunta se poderiam capturar Joey ali mesmo, mas Merrick afirma que não, pois os planos haviam mudado, e estaria com Bakura apoiando na motoca. Já a cena final do anime mostra Seto recebendo a posição de Joey. Seto afirma que ele estaria fazendo isso única e exclusivamente para poder duelar e tomar o deus egípcio de Yugi, e pouco se importava com o que aconteceria com o duelista de terceira categoria como Joey. Yugi fica mordido e afirma que Joey havia se tornado um duelista formidável, e não iria admitir que ele continuasse o insultando, e que havia prometido duelar com ele neste torneio, mas a situação estaria ficando perigosa demais. Seto vira-se e afirma que, caso ele queira salvar seus amigos, era só segui-lo, encerrando aqui o episódio do anime junto deste vídeo. A versão dublada encerrou de forma mais respeitosa o duelo entre Joey e Mako, e no momento que Mako perde as esperanças, Joey aproveita para citar que estaria lutando por Serenity, da mesma forma que Mako colocava seu coração em seu amado pai. Existem momentos que a 4Kids acerta uma. Placar geral, 99 erros para um acerto. O negativo é a forma do anime nerfar eles, focando num drama muito grande quando os próprios personagens percebem suas falhas. Mas o que mais me surpreendeu foi o fato que, mesmo vencendo, não se conforma com uma vitória fácil. E claro que isso não foi adaptado, pois pra que mostrar esse crescimento no nosso alívio cômico? Mas mesmo com esse esforço do anime para desprezar Joey, ele sempre vai ser meu personagem favorito. E vocês, duelistas, o que acham desse episódio? Não deixe de comentar. E último recado, talvez esse mês de abril iremos ficar sem vídeos. Está rolando uma parada pessoal que irá me fazer ausentar por um tempo, e talvez me impeça de terminar os vídeos. Paciência de vocês, porque logo estarei de volta. Agora sim, duelistas, despeço e vejo vocês aqui no próximo duelo, o Tag Duo de Seto e Ian. Então até a próxima, duelistas. Gacha! E com imenso prazer que finalizo esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas, e espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha, caso não, deixe seu dislike, mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!